Olá! Vamos voltar aqui à série Mentalidade, frente a frente com a mentalidade. Eu estou gravando esse vídeo e vocês vão estar ouvindo um barulho que está acontecendo aqui do lado, porque tem uma obra acontecendo aqui que eu não entendi porque ela não parou. Ela continua normal às 7 da manhã e está em pleno vapor e vai até às 17h30 da tarde. Bom, mas vamos deixar isso pra lá, eu só tô avisando porque vai estar esse barulhinho aí incomodando um pouquinho talvez vocês. A mim não, já acostumei, tá bom? Mas a minha pergunta hoje para vocês com relação à mentalidade é: o que é mais importante para você? Cuidar de você, cuidar do outro, cuidar dos dois. Como será que você está cuidando de você? Como será que você se move na vida cuidando do outro? Nessa série Mentalidade, eu quero chamar a atenção sobre isso. Qual é a sua mentalidade? Quais são as suas crenças em relação a cuidados? Em relação a se doar? Em relação a ser caridoso? Quando a gente não tem clareza com relação a isso se mistura. E aí estamos dizendo que somos bondosos porque nos movemos em relação às pessoas. Eu gosto de ajudar, eu me sinto super bem. Nada de errado. Tudo certo. Muito bem, mas vamos escutar. Se você se move na vida apenas e exclusivamente lembrando o tempo inteiro de cuidar do outro, tem algo de errado. Você está esquecendo de você. Se você está esquecendo de você e se move dessa forma, é porque existe dentro de você um apelo, uma necessidade de se fazer presente na vida do outro para que você receba aplauso, para que você seja olhado, para que você seja percebido. Por trás desse movimento existe uma carência. Então observe se não existe um carente dentro de você, uma necessidade apelativa, onde eu cuido do outro incessantemente e esqueço de mim. Isso preenche você de uma certa forma, mas também pode fazer mal, porque em algum momento, se eu me movo na vida exclusivamente dessa forma, eu tenho uma tendência a um dado momento cobrar. Olha, eu faço por fulano, por cicrano, olha como eu me movo, e ele nem se importa com isso, entende? É preciso que você observe. A outra questão é: se eu cuido exclusivamente de mim, eu sou egoísta? De forma alguma. Você não é egoísta quando você cuida exclusivamente de você. Sabe por quê? Porque quando você aprende a cuidar de você, tem algo que nasce aí de importante. Quando você se mover para ajudar alguém, você se move com o desejo e a vontade, sem nenhuma expectativa de receber algo em troca. A outra coisa é, se você cuida de você e olha de você, você sabe exatamente entender a empatia. Você torna-se empático, porque há uma percepção do outro mais aguçada. A partir do momento em que eu me acolho, em que eu percebo as minhas carências, em que eu percebo minhas necessidades, eu tenho um olhar mais apurado, um olhar mais aguçado com relação a esse outro e me movo para ajudá-lo, mas sem sentir-me obrigada por isso. Então, há uma diferença muito grande em você se mover na vida ajudando as pessoas, mas olhando primeiro para você, e isso não é egoísmo, porque você vai para a perspectiva da própria experiência, e de você se mover o tempo inteiro só olhando para o outro, esquecendo de você. Então, o ideal é que você não seja excessivamente cuidadoso com você, sem ter a percepção desse seu entorno, de quando alguém está precisando de sua ajuda, e que você olhe para você, entenda as suas perspectivas e não crie nenhuma expectativa em relação à vida de outras pessoas. Isso é saudável, isso é salutar, você se move com mais segurança, com mais certeza, com mais expertise, com mais sabedoria. Há uma maturidade a partir deste momento em que você observa que o seu movimento não é egoísta, é um movimento de olhar para si mesmo.
Hoje eu conversava com uma pessoa que estava aconselhando e dizendo para ela que este é um momento em que a gente precisa olhar que este confinamento pode trazer o adoecimento mental e psíquico e que depende muito da sua perspectiva de olhar para a situação que está acontecendo. E ela me disse, engraçado, quando você está me dando alguns feedbacks em relação a eu cuidar de mim, eu estava me sentindo egoísta porque eu estava alheia a determinadas circunstâncias que estavam acontecendo à minha volta. E eu disse para ela, de forma alguma isso é egoísmo, porque a gente precisa fazer seleções daquilo que queremos nos conectar. Então, se você se conectar com essas informações em que vem do que está acontecendo de desagradável, acredito que neste momento você não possa fazer nada para ajudar esse outro, mas se conectando com isso pode trazer uma dor dentro de você. Porque você começa a se conectar com o que está desagradável acontecendo na vida. Então é importante que a gente observe que neste momento, tudo que já foi dito em medida de cautelas e de informação já está ciente de todos. O que há de novidade agora, nesse instante, é o número de pessoas que estão falecendo, que estão desencarnando, o número de pessoas que ainda estão vivas, que estão sendo acometidas do vírus. Então, para que me conectar com isso? Quando tudo isso passar, eu quero ser informada e quero estar informada do que foi toda essa parafernália enquanto eu estive confinada. É importante que eu saiba disso, é importante que eu esteja ciente das coisas que acontecem. Eu não posso ser alheia, desinformada, entende? Mas agora eu não tenho como me mover para ajudar esse outro. Então sofrer vendo a dor do outro é algo que pode, na verdade, captar em mim uma tendência a ter pensamentos negativos, me conectando com esta situação. Então é importante, quando a gente está falando de mentalidade, que você cuide da sua mentalidade com relação à seleção daquilo que você tem visto, daquilo que você tem observado, das coisas que estão acontecendo ao seu redor. Vamos continuar falando sobre mentalidade, uma série frente a frente com a mentalidade, a importância de você cuidar da sua saúde psíquica, da sua saúde mental, do seu entorno, para que você tenha tranquilidade neste momento em lidar com toda esta situação. Muita paz e tenha mais um dia de muita observação e de muita sabedoria.